Direito penal, concurso de pessoas e concurso de crimes. Vamos lá? Alguns alunos ainda travam nessa parte da matéria. Acho que é uma matéria muito difícil. Gente, muito tranquilo. Concurso de crimes e concurso de pessoas. Muito fácil essa matéria. Só vai lembrar, são as hipóteses onde o Código Penal regulamentou. Quando tem mais de uma pessoa cometendo um crime, como é que a gente vai estabelecer isso? Se tiver mais de um crime numa situação fácil, como é que a gente resolve isso? Ok? Concurso de pessoas, a gente começa com o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 fala assim: quem de qualquer modo concorrer para o crime incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Se eu fosse ler de uma forma simples, eu diria que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ou seja, todos aqueles que participaram diretamente para a realização do crime, eles vão responder na medida da sua culpabilidade. Vamos dar um exemplo? Imaginamos os caras, o novo cangaço. Ao invés de eles comprarem um fuzil, eles alugam um fuzil, uma .50, melhor dizendo assim, uma .50 para poder furar a blindagem de um carro forte. O que está acontecendo hoje aqui no Mato Grosso. No Brasil, na verdade. Eles vão alugam uma .50. E esse cara que alugou a .50, ele tem tudo certinho, nota promissória, certinho lá, faz o pagamento, ok? O cara que alugou. O locador que alugou a .50, ele responde pela produção do resultado do assalto cometido por esses criminosos? Sim ou não? Sim. Mas a culpabilidade dele será a mesma do cara que puxa o gatilho lá dentro do banco? Não. Mas ele responde? Sim. Ele responde da mesma forma como se estivesse dentro do banco. Ok? Pelo fato de que? Pelo fato de que o princípio da teoria utilizada para o Código Penal a respeito da teoria do concurso de agentes é a teoria monista. Ou seja, essa é pau que bate Chico, bate em Francisco. Ok? Tem alguns requisitos para a configuração do crime: pluralidade de agentes, relevância nas condutas, né, para a produção do resultado, vínculo subjetivo entre eles, vínculo subjetivo, unidade de infração penal para todos e existência de fato punível. Esses são os requisitos que apontam pela doutrina, tá? Não quero que você decore os requisitos, quero que você entenda o concurso, porque depende de cada parte da doutrina. Eles podem variar esses requisitos, mas normalmente trabalham esses 5 requisitos, tá? Esses aqui são requisitos baseados por Kleber Masson, ok? Então, a pluralidade de agentes tem que ser mais de um, não existe concurso de pessoas de uma só pessoa, é óbvio, né? Tem alguns que já por si só necessitam de mais de uma pessoa. Associação criminosa, tem que ter mais de uma pessoa para configurar o crime de associação criminosa. Crime de rixa, tem que ter mais de uma pessoa para configurar o crime de rixa, tá entendendo? Então, tem alguns crimes que já tratam disso imediatamente, ok? E aí nós temos várias espécies de crimes, nós temos várias espécies de possibilidade, a relevância de conduta, né, da produção do resultado, a relevância você até onde a pessoa participou diretamente da ação criminosa, ok? Grava, não há participação culposa em crime doloso, não tem participação culposa em crime doloso e não há participação dolosa em crime culposo, grava isso, grava, cai muito em prova. Não há participação culposa em crime doloso, culposamente age o crime doloso, e não a participação dolosa em crime culposo. Grava isso daí. Beleza? Maravilha. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Não há vínculo subjetivo na autoria colateral, parará. Teoria do concurso de pessoas. Qual é a teoria preponderante no Brasil? Qual é a teoria adotada no Brasil? A teoria adotada no Brasil é a teoria restritiva objetiva formal. Decora. A teoria adotada no Brasil para entender a autoria do crime é a teoria restritiva objetiva formal. Teoria restritiva objetiva formal. O autor é quem realiza a conduta típica descrita no verbo nuclear do tipo, mesmo que não seja a mais relevante, ok? Então, se o agente, ele puxou o gatilho, ele teve a ação de matar, ele é o autor da ação. Se ele não participou diretamente na ação nuclear do verbo, matar alguém, mas de uma forma colateral, ele ajudou isso, emprestando a arma, eu terei para esse sujeito a participação e para quem puxou o gatilho, a autoria, beleza? Existe uma corrente doutrinária que é chamada teoria do domínio do fato, que vem crescendo muito aqui no Brasil. A teoria do domínio do fato, ele fala o seguinte, será o autor do crime aquele que tem o domínio final da ação, do fato criminoso. E aí essa teoria pode ser uma autoria imediata, que é o domínio de vontade, uma teoria imediata, que é o domínio da ação, e uma teoria intelectual. Então, para essa teoria, quem tem a autoria intelectual, o cara que pensa, que contrata, ele também é autor, igualzinho do cara que puxa o gatilho. E não partícipe, sim autor, ok? Essa teoria vem crescendo muito no Brasil, tá?
Vem crescendo muito caminho no Brasil. Inclusive, ela foi adotada na Ação Penal 470 do Mensalão. Ok? Fique atento a isso daí. Participação. Qual é a teoria adotada no Brasil quanto à participação? Dentre as várias teorias, você vai anotar. Teoria acessória, média ou limitada ou temperada. A participação será punível se a conduta principal for típica e ilícita. A participação será punível se a conduta principal for típica e ilícita. Grava isso. Típica e ilícita, eu tenho a participação. Teoria da acessoriedade mediata. Olha, perdão. Teoria da acessoriedade média, temperada ou mitigada. Decora isso aí. Teoria da acessoriedade mitigada ou temperada ou média. Ok? Beleza? E é perguntado na prova o nome da teoria, tá? Vem muitas questões, estou trazendo várias questões aí na questão. Tem uma situação que o artigo 29 fala o seguinte, parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, lhe será aplicada a pena deixa. Grava isso. Se ele quis participar de uma situação menos grave, aplica ele a pena deixa, do crime menos grave. Mas se ele sabia, ele tinha ciência de que aquele resultado, o resultado era previsível para ele, que o resultado seria mais grave, ele continua respondendo o crime menos grave, só que a pena é aumentada pela metade. Como que eu posso dizer para você assim? Imagina uma situação, um exemplo de prova. Ó. Considere que Joana, penalmente imputável, tenha determinado a Francisco, também imputável, que desse uma surra em Maria. E que Francisco, por questões pessoais, tenha matado a Maria. Ela matou. Okay? Nessa situação, Francisco e Joana deverão responder pela prática do delito de homicídio, podendo Joana beneficiar da causa de diminuição de pena? A resposta é não. No caso interno, Joana, ela visava apenas o crime menos grave, ou seja, a lesão corporal. Ainda que ela tenha concorrido no direito com lesão corporal, não concorreu com a morte da vítima. Quem matou foi o cara, que foi desejado apenas por Francisco. Porque ele fala questões pessoais. Então, Francisco foi lá e matou por vontade própria. Então, nesse caso, Joana responderia pelo crime menos brando, só responderia apenas pela lesão corporal, e o outro responderá, o Francisco responderá apenas pelo homicídio, ok? Tratando como a primeira distinta, que é isso mesmo. Não há. Vamos lá, o que mais que eu tenho aqui? Participação impunível, tá? Eu falo sobre participação impunível, comunicação de circunstâncias comunicáveis, artigo 30. E aí eu já entro em concurso de pessoas, concurso de crimes. Grava. Eu tenho dois sistemas de concurso de crimes. Concurso de crimes quando tem mais de um crime e uma situação, ok? Concurso material de crimes, eu tenho o seguinte. Concurso material é quando o agente, por mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Ponto. Concurso material é quando a gente, por mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. O cara realiza um assalto aqui, ok? Ele vai realizar o assalto. Ele continua a situação criminosa, depois ele pensa, peraí, quer saber, eu vou assaltar, além de assaltar essa pessoa, eu vou estuprar. Ele vai estuprar a pessoa. E no final ele fala assim, não vou só estuprar, agora eu vou matar. Ele vai e mata a pessoa. Eu tenho 3 crimes cometidos por esse sujeito. Professor, como é que faz a pena? A pena será somada. O crime do roubo, o crime de estupro, mais o crime de homicídio. Será somada. As penas serão somadas, ok? É o chamado sistema de acúmulo material de penas. Eu vou somar as penas desse sujeito. É uma situação mais grave. O cara vai se lascar bem mais bonitinho na foto, ok? Bacana? E aí quando ele comete mais de um crime, e esse crime são iguais, é chamado crime concurso material homogêneo. Se, como esse exemplo que eu tirei, ele deu 3 crimes distintos, eu tenho um concurso material heterogêneo. É só uma questão doutrinária que diferencia. Beleza? E aí eu venho falando do concurso formal. Concurso formal, você vai lembrar o seguinte, numa tacada só ele comete o resultado. Pensa assim, numa tacada só ele comete o resultado. Se numa tacada só ele comete o resultado, concurso formal, se ele tiver mais de 10 mortes numa tacada só, é concurso formal homogêneo. Se eu tenho uma morte e uma lesão corporal, é concurso formal heterogêneo, ok? Mas não é isso que eu quero chegar. O concurso formal, ele pode ser perfeito e imperfeito. Concurso formal perfeito, grava, concurso formal perfeito ou normal ou próprio é quando eu tenho um conjunto de ações, só que ele age por culpa. Num acidente de trânsito, ele vai e mata uma pessoa e lesiona mais 3. Concurso formal perfeito, ok? Concurso formal perfeito. Tudo isso culposo, ok?
Nesse caso, como é que vai ser a pena desse jeito, do sujeito? Eu vou ter que observar. A pena dele será aumentada. A pena dele será aumentada. A pena dele será aumentada. Não vou somar as penas. A pena dele será exasperada. É chama de exasperação de pena. O que eu faço? Se for crimes idênticos, eu pego um deles, uma pena e aumento de 1/6 até a metade. Se for crimes distintos, eu vou pegar o mais grave e vou aumentar de 1/6 até a metade. Repetindo, se for crimes iguais, eu pego um e aumento de 1/6 até a metade. Se for crimes distintos, eu pego o mais grave e aumento ele de 1/6 até a metade. Ok? De 1/6 até a metade. Aí tem uma tabelinha. Se for 2 crimes, eu aumento de 1/6. Em uma pena de 12 anos, eu aumento 2 anos, por exemplo. Se é 3 crimes, eu aumento 1/5, por exemplo. Se é uma pena de 12 anos, vou aumentar 2 anos e 4 meses. Eu fiz uma tabelinha explicando isso. Concurso formal imperfeito ou impróvel é dolo. Preste atenção. Falou dolo na prova. Se a prova tiver informação que a gente agiu com dolo e causou 2 ou mais resultados na mesma ação, será concurso formal imperfeito. Ele atira, mas ele atira e fala assim que se lasque. Eu quero matar ele, mas se acertar 3, 4 não tem problema. Ele agiu com dolo eventual. E atira, pá, no meio de um shopping, dispara, pá, pá, e acerta com um tiro, ele vara o tiro e acerta 3 pessoas juntas com o resultado desse tiro de fuzil, imaginamos assim, é dolo. Se a prova falou que é dolo, é concurso formal imperfeito, e eu vou usar as mesmas regras do concurso material, ou seja, acumulação de penas. Eu vou pegar quantas mortes e vou somar e vou elevar a pena do sujeito. Beleza? Uma só tacada, ele vai responder de uma só tacada. Crime continuado, eu também uso o sistema de concurso formal, crime continuado, tá? Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução e outras semelhantes. O que é isso? É a empregada doméstica que pega o seu... Ela sabe que você ganhou um presente, uma baixela Débora. Débora recebeu um presente de casamento, né? Aquela prataria, né, bonitona, com 200 peças de prata, né, de cabo, não sei o quê. E a empregada doméstica pensa, se eu levar... E ela tem a ideia de uma empregada doméstica corintiana. Ela tem, eu quero levar essa baixela pra cá, eu quero levar esse... E aí ela pensa, se eu levar a baixela inteira, toda... Baixela não, pô. Como é que chama isso? Prataria, né? Como faqueiro, né? É faqueiro. Aí ela pensa, se eu levar todo o faqueiro junto, não vai dar certo, que ela vai identificar. Mas vou pegar, cada dia eu pego uma pecinha. A cada dia eu vou pegar uma pecinha. Isso é crime continuado, ok? É uma forma de crime continuado. É a mesma forma, ela repete no dado espaço no tempo, ok? Beleza? É o crime continuado, não pode confundir. Aí eu aplico as regras do concurso formal. Se for idêntico, eu pego a pena mais grave. Se for idêntico os crimes, eu pego uma delas e aumento de 1/6 até metade. Beleza? Tranquilo? Eu falei de forma breviana só poder decorar, mas lá no material tá bem mastigado os exemplos. Qualquer dúvida, manda para mim e a gente conversa. Até mais, tchau, tchau.